Olá pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Andrei e hoje vou estar apresentando para vocês um conteúdo bem bacana, um conteúdo interessante, que envolve aí o agronegócio, que é o Sistema Plantio Direto, o SPD. Então, o Sistema Plantio Direto, ele chegou aí no Brasil na década de 70, e na década de 90, aos anos 2000, que ele começou a ser mais aceito aí pelos produtores rurais. O Sistema Plantio Direto, ele foi criado no intuito de evitar erosões de solo. Então, o sistema plantio direto ele tem três pilares, que sustentam eles. Então, qual seria esses três pilares? O primeiro é o mínimo revolvimento do solo, pessoal, ou nenhum revolvimento do solo. O que trata esse nenhum revolvimento do solo? Ele dispensa o uso de gradagem, de arado, de subsolador, o escarificador. Então ele não tem. E nesse slide aqui fala o mínimo revolvimento do solo, que é causado pelos riscos de corte, das plantadeiras aí. Então o segundo pilar é a rotação de cultura. Muitos produtores rurais têm se enganado nessa questão da rotação de cultura. Tem muitos produtores que plantando soja e milho acham que estão fazendo uma rotação de cultura, mas não, pessoal. Para ser considerado rotação de cultura, tem que ser no mínimo 5 culturas diferentes, para poder aí sim dizer que é uma rotação de cultura. Porque você fazendo essa diversificação de culturas, você quebra o ciclo das pragas, Então você aquelas diferenças de sistemas radiculares, você ajuda a descompactar o solo, ajuda aquela diversificação de palhadas, quando entra em decomposição, cria aquela massa de nutrientes para as plantas. Então, isso sim é considerado uma rotação de culturas. Qual seria o terceiro e último pilar aí da rotação do sistema plantio direto? É a cobertura permanente do solo. O sistema plantio direto sempre está coberto por palhada, porque essa cobertura de palhada que evita, os danos ali causados pelas gotas da chuva, consequentemente evitando ali as erosões. O sistema plantio direto, ainda se comparado ao sistema convencional, e cultivo mínimo, está bem inferior. Ainda o sistema convencional, o cultivo convencional, ainda predomina aqui no Brasil, seguido aí do cultivo mínimo e, por último, o sistema plantio direto. Então essa foto aí é ilustrativa, mostra aí o que é o solo sempre coberto por palhada no sistema plantio direto. Dá para ter uma noção bem clara, os discos de corte da plantadeira, cortou ali a palhada ali e foi feito, a semeadura. Essa segunda foto também mostra isso, um solo ali bem coberto por palhada, aí é quase zero, vamos colocar 99% de chance de evitar erosão. Então vamos lá. Como eu posso introduzir na minha propriedade rural, o sistema plantio direto? Primeiramente, você vai fazer a análise de solo. O recomendado, o ideal, pessoal, que seja feito, uma análise de solo de 0 a 20 e de 20 a 40. Por quê? Assim você vai ter uma assertividade maior. Você vai poder saber, além de saber a fertilidade, como é que está o seu solo de 0 a 20, você vai saber também, de 20 a 40. Assim, você consegue, ter uma assertividade maior, e consequentemente uma produtividade melhor também. Muitos agricultores, por falta talvez de alguma instrução técnica, cometem esse erro de fazer apenas uma amostragem na camada de 0 a 20. Mas o ideal é ser feito na camada superficial e na subsuperficial.
né? Então vamos lá. Fiz análise de solo, constatei que tem que usar o calcário e o gesso. O que eu vou fazer, pessoal? Tenho que fazer também uma análise para ver se o meu solo está compactado, né? Se, se porventura o meu solo estiver compactado até de 40 a 50 centímetros, né, o indicado desses três implementos aqui é usar o descompactador, né, porque a sua haste consegue chegar a uma profundidade de até 65 centímetros de profundidade, né? Se no caso você não tiver com uma descompactação, uma compactação ali na camada de 30 a 35, use o escarificador. Mas na recomendação, né, que eu recomendaria é usar o descompactador, porque como eu disse, né, a minha intenção não é só descompactar aquela camada de 0 a 20, né, e sim a superficial e a subsuperficial também, para que assim o sistema radicular consiga, né, a desenvolver uma profundidade maior e assim consiga obter o máximo de nutrientes possível e de H2O também. Aí depois você poderia usar fazer uma gradagem, né? Ali uma gradagem niveladora e passar uma gradagem também para quebrar os torrões, planear aquele solo, né? E também incorporar o calcário, porque o gesso não há necessidade de incorporação. O calcário, né? Ele não é muito móvel, já o gesso é o contrário. Então o gesso não necessita de incorporação. Então, aí que o próximo passo que eu posso dar aí para introduzir o meu sistema plantio direto? Depois de feito todos esses processos do uso dos implementos, né, ter feito a incorporação do calcário, a correção do solo, eu posso aí colocar uma cultura para poder fornecer a quantidade de palhada ideal. Depois eu fazer a dessecação dela e assim introduzir talvez uma cultura de renda. Eu posso começar, vamos supor, com milheto, né? Ou então a braquiária rusiensis para fazer aquela quantidade de palhada. Depois eu posso já vir com uma soja ou com milho. Por isso aqui, pessoal, nessa foto aqui ilustrativa, a importância de você fazer, né, uma análise de solo, não na camada só superficial, e sim na subsuperficial também, de 20 a 40 centímetros, né, e fazer aquele teste, né, para ver se o meu solo ali na subsuperfície está compactado e fazer o uso do gesso. Aqui nesse slide aqui mostra nitidamente, né, qual é a importância da gessagem, né? O sistema radicular consegue mais facilmente, né, com a ajuda do gesso, penetrar mais profundamente, o seu sistema radicular é mais desenvolvido, consequentemente a produtividade tende a crescer. Aqui também, essa foto aqui ilustrativa, né, mostra a importância, né, da incorporação não só do gesso, mas também como os adubos, os fertilizantes, né? Porque muitos agricultores têm só colocado adubo, né, os fertilizantes, só na camada superficial, o gesso também. Então o que acontece? Naquela camada superficial fica uma camada extremamente fértil, né? Mas na camada subsuperficial de 20 a 40, né? Onde as raízes penetram, está mais concentrada ali, não tem nutriente. Muitas das vezes o solo naquela camada ali está ácido, isso prejudicando, né? Porque o alumínio não deixa com que o sistema radicular se desenvolva e assim consegue suprir as suas necessidades de nutrientes. Aqui uma imagem nítida que representa isso, né? Aquele solo ali na camada de 0 a 10, ali uma camada bem escura, né? Que representa ali a decomposição dos restos vegetais e aquele resultante, né, da adubação a lanço. Fica aquela camada mais fértil ali, com nutrientes e aquela parada em decomposição, mas na camada ali inferior, né, está sem aqueles nutrientes devidamente necessários para as culturas.
né? E sem o uso da gessagem, as raízes, o sistema radicular não consegue penetrar facilmente, principalmente se estiver com um solo compactado. Então, por isso, quando a gente vai implementar o sistema plantio direto, tem que ser feito todo aquele processo, né, do uso dos implementos, seja de uma gradagem, um descompactador, de um arado, né, para poder preparar aquele solo para a adoção do sistema plantio direto. Então, qual a diferença, né, do sistema convencional para o plantio direto, né? A primeira etapa aí a primeira etapa do sistema convencional, o preparo primário do solo, consiste no uso do arado, escarificador ou grades pesada para afrouxar o solo, incorporar corretivos, fertilizantes, resíduos vegetais, eliminar plantas daninhas ou para descompactação superficial. A aração normalmente é feita a profundidade de 15 ou 20 centímetros com arado de disco. Segunda etapa. Na segunda etapa, o preparo secundário do solo acontece a operação de destorroamento e de nivelamento da camada arada do solo por meio de gradagens do terreno. A gradagem tem por finalidade o destorroamento do solo e nivelamento após o preparo primário à aração. Geralmente é feita com grade leve, niveladora em 2 passadas. Terceira etapa. A semeadura é feita manualmente ou com semeadeiras ou que semeiam e adubam simultaneamente, semeadeiras adubadeiras. Quarta etapa, após o plantio é feito o tratamento das culturas. E agora vamos para o sistema plantio direto. A primeira etapa consiste na eliminação da camada compactada do solo, que deve ser realizada antes da implementação do sistema. Etapa 2. O nivelamento do solo com sulcos ou valetas devem ser feito logo em seguida, para deixar a superfície do terreno a mais homogênea possível. Terceira etapa. O terceiro passo é a correção da camada superficial e subsuperfície, se necessário efetuar a calagem e incorporar o calcário o mais profundamente possível. Então aqui, pessoal, vejam só, né, a importância da incorporação do calcário, né? Aqui nesse slide está mostrando isso também. Então vamos lá para a quarta etapa. O controle específico das plantas daninhas deverá ser feito antes de se iniciar o sistema plantio direto. Quinto passo. O passo seguinte é escolher e esparramar o resto de culturas usado o picador de palha nas colheitadeiras. Sexto passo. Pulverizar herbicida no solo. E sétimo e último passo, usar plantadeiras e semeadeiras para fazer o plantio direto. Essas máquinas operam da seguinte forma: elas abrem um sulco onde são depositados fertilizantes e sementes, distribuem fertilizantes e sementes em quantidades e qualidades adequadas e, por fim, cobre o sulco. Então, pessoal, vejam bem nitidamente, né, a diferença do sistema convencional para o plantio direto. Então aqui é uma foto ilustrativa, né, da cobertura do solo, né, e seus benefícios. Vamos lá, vamos começar com os benefícios do sistema plantio direto. O quão fundamental e importante essa adoção, né, pensando aí também no meio ambiente. Primeiro item, redução da taxa de evaporação. Pessoal, o solo coberto, né, ele dificulta aquela evaporação da água do solo. E isso ajuda, né, ali sempre está embaixo daquela camada de palha uma temperatura ideal para as culturas. Isso é muito importante. Infiltração de água. Temperatura também. O que eu disse, a temperatura ali sempre está uma temperatura
vão variar aí de 20 a 30 graus, né, uma temperatura boa para a maioria das culturas. Biologia, né, ele conserva aquela microbiota do solo, aquelas bactérias, aqueles fungos, né, que ajudam ali a decompor aquela matéria orgânica, né, e assim as plantas conseguem absorver os nutrientes necessários para sua boa nutrição. Raízes, pessoal. As raízes, né, das plantas, por isso que também é importantíssima, né, a diversificação de culturas para ter vários tipos de sistemas radiculares, né? Então esse solo é feito com plantio direto, com a somatória de uma produção, um uso, né, ali na implementação do sistema plantio direto, ser feito a descompactação, né, e a incorporação do calcário, o sistema radicular consegue, né, como eu disse no começo da palestra, ela consegue se desenvolver e penetrar mais de forma assertiva no solo. Ciclagem dos nutrientes, né, e também isso é muito fundamental, a ciclagem de nutrientes ali está sempre rotacionando entre solo e cultura. Sistema plantio direto, vamos lá. Perdas de solo por erosão 7 vezes menor que no sistema plantio convencional. Perdas de cálcio, magnésio, né, fósforo e potássio e matéria orgânica 5 a 7 vezes inferior. Maior disponibilidade de água no solo. O solo, né, no mínimo 5 graus inferior à do sistema convencional, então a temperatura ali do sistema plantio direto, né, tem ali 5 graus mais ou menos inferior do sistema convencional, né? Então isso é muito benéfico, muitas culturas, né, se dão bem com esse benefício aí que traz o sistema plantio direto. Produtividade da soja após 3 anos, em média, de 17% superior à do sistema plantio convencional, uma safra a mais a cada 6. Então vejam aí, pessoal, a importância do sistema SPD, né? Existem benefícios a curto, médio e a longo prazo. O sistema plantio direto é um benefício a longo prazo, então o produtor tem que se atentar a isso, né? Ter paciência, porque o benefício é certo, só que demanda um certo tempo. Produtividade média de soja superior a 60 sacas por hectare em anos normais e de 45 sacas por hectare em anos com veranicos. Outros benefícios: custo de produção inferior ou semelhante, né, ao do plantio convencional, menor consumo de combustível, redução de 45% no uso de maquinários e equipamentos, maior reciclagem de nutrientes, eficiência dos adubos, aumento, né, no teor de matéria orgânica e na fertilidade do solo, maior diversidade biológica, insetos, minhocas e etc. Menor incidência e severidade de pragas e doenças. Então vejam só, pessoal, esses benefícios. O sistema plantio direto, você vai economizar no uso, né, ali de óleo diesel, de maquinário, de mão de obra, de tempo, né? Vamos supor aí que você fosse plantar, se comparar o sistema convencional com o sistema plantio direto, vamos supor que você tem uma área grande, né? Você ia levar ali um mês para preparar todo aquele solo no sistema convencional e enquanto no sistema plantio direto, né? Como você não faz o uso da gradagem, subsolagem e outros implementos, você com um dia você semeando, né, a cultura ali, você já pode vir pulverizando e um dia você faz tudo isso. Então você diminui muito, né, o tempo, né, aquela janela ali do plantio, você acaba ganhando com isso. Então são diversos fatores.
Mais benefícios, pessoal: evita a erosão, armazena a água, formação de matéria orgânica no solo, aumenta a fixação do carbono. Isso é importantíssimo, pessoal, né? Quando você faz o uso de gradagens, né, de subsolador ou descompactador, você rasga aquela camada do solo. Isso acaba gerando, né, esse gás tóxico aí para o meio ambiente, né? O sistema plantio direto ele já conserva aquele carbono ali no solo, e isso é um ponto positivo, né? E isso acaba também ajudando o solo, porque o solo, né, esse carbono aí não faz mal o solo e para as plantas também. Ó, a última aí, ó, reduz a emissão de gases do efeito estufa. Então, por isso que é muito importante, né? E vários são os benefícios do sistema plantio direto. Aqui, né, eu tenho outras vantagens e também, como todo, tudo tem as suas vantagens e desvantagens, né? Vamos começar aqui pelas vantagens. Melhoria do terreno, evitando erosão, e com o aumento da matéria orgânica disponível do solo, reduz a perda de recursos hídricos, equilibra a temperatura do solo e sequestra seu carbono, evitando a liberação excessiva de CO2 para a atmosfera, como eu disse, né, no slide passado, né, por isso a sua importância ali na liberação do CO2. Garante mais controle na época de semeadura. Então vamos agora para desvantagens. Exige maior conhecimento técnico. Então, pessoal, esse conhecimento. Então essa desvantagem, pessoal, né? A primeira aí que eu disse, exige um maior conhecimento técnico. É uma coisa, pessoal, que a gente tem que levar muito a sério, né? Porque o sistema plantio direto ele exige um grau de conhecimento muito elevado de quem está implementando, de quem está ali fazendo a consultoria, né? Então tem que ser uma pessoa especializada na área para poder ter uma assertividade maior, né? E acabar que tendo aquele benefício ali, aquele retorno desejado ali pelo agricultor, né? E para isso demanda investimento e conhecimento. Qual é a segunda desvantagem? Maior incidência de pragas na plantação, que causam um maior uso de defensivos agrícolas, né? Então, o uso de defensivos agrícolas, né, e de herbicida acaba se tornando maior, né? Mas, como eu disse, né, eu acho que as vantagens são maiores do que as desvantagens. Vamos lá para o terceiro: menor adaptação de maquinários agrícolas. O maquinário, pessoal, usado no sistema plantio direto tem que ser um maquinário específico para ele, né? E muitas das vezes tem que ser feito adaptações. Ele não é o mesmo maquinário, né, ali do sistema PC, plantio convencional. E quarta e última desvantagem: dificulta a germinação de sementes em épocas úmidas. Então, como aquele solo sempre está coberto por palhada, sua temperatura é inferior se comparada ao PC, né? Quando o solo, aquele clima, né, não está favorável, está bastante úmido, chuvoso, né, acaba dificultando então, né, por alagamento, o solo acaba ficando saturado e isso dificulta a germinação. Uma coisa, pessoal, é muito importante: tudo tem que ser uma somatória colocada numa balança. Então a gente tem que enxergar, né, por mais que o sistema plantio direto, como tudo tem a sua desvantagem, eu acredito, né, que as vantagens são maiores do que as desvantagens. Então o produtor, a pessoa que quer implementar esse sistema tem que colocar numa balança, né, tudo isso e ver se é benéfico para você ou não, né? Então aqui tem uma foto ilustrativa do plantio direto do convencional. Muitas das vezes acontece muito isso, né? Do sistema convencional tem muitas falhas, né? Ali
tem um problema sério de lixiviações de nutrientes causado pelas chuvas, né? A compactação do solo pelo impacto da água da chuva também, né? Então já o sistema plantio direto aqui, dá para ver nitidamente, né, que está bem superior se comparado ao PC. Aqui são duas fotos ilustrativas, né, do solo convencional, que está ali sofrendo com os impactos da chuva, né, dá para ver nitidamente. E do outro lado, né, aquele solo mais orgânico, mais com a microbiota do solo, o sistema radicular conseguindo penetrar mais facilmente, né, um solo descompactado, com diversos tipos de sistemas radiculares. Então essa é a importância, né, que é o sistema plantio direto. A diferença ali, claramente, né, de um sistema convencional, o solo orgânico é proporcionado pelo sistema SPD. Aqui também tem outra foto ilustrativa, né, de um solo mais orgânico e ali de um solo do PC para o SPD. A diferença nitidamente. Aqui também outra foto ilustrativa, né, vejam que do lado, né, que não tem aquela diversidade ali de culturas de sistemas radiculares, de palhada em decomposição, o solo está na sua coloração natural. Já o outro, né, que está ali sofrendo aquele processo de decomposição aí dos materiais, né, dos restos vegetais da palhada, né, até sua coloração ficou diferenciada. Então, essa é a grande importância de uma rotação de cultura e de um solo coberto. Isso traz vários benefícios. Então, como eu disse no começo da palestra, né, ele foi criado no intuito de evitar, né, erosões. Só que foi constatado vários benefícios, né? E por isso muitos agricultores, não só pela proteção do solo contra erosões, mas também por diversos benefícios, né? Então vamos lá. Qual é o primeiro estágio da erosão? Pessoal, essa foto aqui ilustra, né, o primeiro estágio da erosão, que é conhecido como a erosão laminar, né? É a laminar. Vem a chuva, né, e acaba fazendo também a lixiviação de nutrientes. Esse é o primeiro estágio da erosão. Aqui também é uma erosão laminar, né, o primeiro estágio. Veja aí que muitas das culturas estão até cobertas ali pelaquela banca de areia. Aqui já é o segundo estágio, pessoal. É conhecido como a erosão de sulco, né? Então o produtor tem que se atentar muito, porque ele passando deste ponto, indo para o terceiro estágio, né, aí já é conhecida como a vossoroca, que é uma coisa muito séria, pessoal. Então aí já está partindo para a vossoroca. E muitas das vezes isso tende a ficar maior se o agricultor, né, se o produtor rural não se atentar e adotar práticas convencionais, tipo práticas conservacionistas, né, pensando na proteção da coisa mais importante que ele tem, né, de maior valor, que é o seu solo. Porque sem um solo não há produtividade, não há colheita, não há benefícios, né? Então tem que se atentar muito a isso. E é importantíssimo o produtor rural conhecer, né, os estágios das erosões para poder fazer o controle e o manuseio correto. Então vamos lá para o terceiro e último estágio. Então aqui já é um estágio gravíssimo, né? A vossoroca nível 3. Aqui já não tem como mais aproveitar esse solo aqui para plantio, né? Aqui no caso tem que ser feito, né, umas barreiras ali para reduzir e não deixar com que essa vossoroca aumente, né? E plantar cultivares, né, que se adequam a esse solo degradado. Então é muito importante,
muito importante, né, ser feita a contenção ali e ser implementado culturas para evitar com que esse dano aumente, né, e ajude ali cobrir aquele solo com as culturas que se adequam a esse tipo de situação. Aqui, pessoal, eu trouxe um catálogo aqui com culturas, né, que podem ser implementadas no sistema plantio direto, como cobertura de solo, né, se você quer deixar ali o solo descansando, né, e conseguir uma boa, né, palhada, né, e matéria verde para o solo, fazer uma adubação verde. Aqui estão algumas, né, que eu coloquei nesse slide aqui. Tem o colocologônio, que ele produz 247, né, quilos de nitrogênio aí de adubo verde por hectare. Tem a crotalária, breviflora, né, que é 65 quilos aí de nitrogênio por hectare. Tem a crotalária juncea, né, que é 200. Tem a crotalária mucronota, né, que é 53. Crotalária auxoleuca, né, que é 89. A crotalária spectables, que é 40. Ervilhaca, que é 80. Feijão de porco, né, com 53 aí. Feijão guandu anão com 65. Feijão guandu com 60. Lab Lab com 44. Macuna anã com 33. Macuna cinza e macuna preta com 113. Soja perene com 40 e tremoço branco com 100. Então, pessoal, aí tem uma diversidade de culturas, né, que pode ser usada como adubo verde, né, e aí como uma adubação nitrogenada através, né, de culturas aí, e também fora que tem o benefício, né, da cobertura do solo, né, e do ganho também de palhada. Essa daqui, pessoal, eu trouxe para vocês é a aveia preta. Aqui está a época, né, que está primavera, verão. Só que aqui é o contrário, viu? Aqui é outono e inverno. Foi colocado errado isso aqui. Então, essa é uma cultura bem interessante. Não exige um solo tão rico em nutrientes, né? Não é tão exigente assim a adubação. E dá para ser plantada também ali naquela janela ali, né, de outono e inverno, se o agricultor não quiser plantar nenhuma cultura, né? Então, a produção de massa seca dela é de 3 a 6 toneladas hectare ano, né? Ela é uma excelente cicladora de nitrogênio, de 50 a 70 kg hectare ano. A sua densidade de semeadura é 55 kg, né, por hectare. Ela é uma forrageira, não é hospedeira de doenças. Isso é um ponto muito positivo, né? Produção de muita palhada. Olha que ponto importantíssimo, né? Além de ela trazer esses vários benefícios, né, ser plantada numa época que muitas das culturas não aceita, né, que é o outono e inverno, ela ainda produz muita palhada. Isso é excelente, né, para a rotação de culturas e para o sistema plantio direto na adoção ali, no preenchimento de palhada e adubação verde. Aqui tem uma foto ilustrativa, né, do plantio convencional e do plantio direto, né? Vejam aí a nítida diferença de um sistema para o outro, né? Aqui está um solo limpo, né? Consequentemente, ali não deve ter, se tiver pouquíssimos microbiotas do solo, né? Um solo aparentemente que está muito degradado. Já do outro lado ali, né, bastante restos de vegetais, né? Isso ali deve ter, embaixo daquela camada ali de palha,
deve ter muitos micro-organismos trabalhando em prol ali do solo, né, em prol da planta também, que a planta só tende a ganhar com isso. Aqui é uma foto que eu acabei colocando aqui enganado. Isso aqui é o sistema, né, o consórcio milho braquiária, que em outra aula, né, eu vou estar falando sobre esse conteúdo aqui, que é bem bacana, tá, pessoal? Então, vai ficar para a próxima. Aqui a importância, né, da ciclagem de carbono, né, que como eu disse, né, que você usando aqueles implementos do sistema PC, plantio convencional, você acaba rasgando aquela camada ali do solo e liberando aquele carbono, né, aquele CO2 ali que é tóxico para o meio ambiente. Né? E quando você tem um sistema convencional, o sistema plantio direto, né, que dispensa o uso desses implementos aí, e também com a rotação de culturas, né, você acaba preservando, né, aquele carbono ali no solo e usando também cultivares que fazem a ciclagem, né, daquele nitrogênio, daquele carbono ali entre a atmosfera, a planta e o solo. Aqui também, né, uma foto ilustrativa, né, das plantas fixando nitrogênio através da fotossíntese, né? Dá para ver aqui nitidamente aqui. Então essa é a importância de você conhecer uma cultura que faz a fixação do nitrogênio, né, que pega ali o N2, o nitrogênio atmosférico, e transforma ele, né, em nitrogênio ali e leva ele até o solo, servindo de alimento ali para a planta. E a diferença, né, que é a ciclagem, né, que é aquela constante ali, transformação ali entre o nitrogênio, né, que vai do solo à planta e vice-versa. Aqui é um exemplo bem claro da macuna preta, né, que ela pode ser usada aí como cobertura. Aqui é zero plantas daninhas, porque ela é uma cultura, né, que abafa bastante ali, dificultando, né, que outras plantas daninhas venham se proliferar naquela área ali. Aqui também, nesse catálogo aqui que eu trouxe para você nesse slide, né, também são outras culturas, que é das espécies aí de verão, outras de inverno. Né? Isso aqui é uma coisa muito importante para o agricultor ali na sua tomada de decisão, né, escolher a cultura certa, né, para ele poder fazer entre aquela janela que ele, de uma soja, um milho, né, ou então uma aveia, colocar uma cultura que não seja de renda, mas com o intuito de gerar bastante palhada, né, fazer aquela adubação verde. Então aqui tem um catálogo bem interessante. E é isso aí, pessoal. Eu espero que tenha gostado da apresentação, né, do sistema plantio direto. Qualquer dúvida, estou à disposição. Me perdoe talvez por algumas falhas minhas, né? Mas estamos aí ao longo do tempo aprimorando, colocando conteúdos novos. E logo a logo eu vou fazer uma apresentação sobre análise de solo, recomendação, né, de calcário e gesso. E também vou aí falar sobre o consórcio milho braquiária, né, que é um conteúdo aí que está ganhando muito espaço no mercado e que só tem de trazer também benefícios, né, aí para o mercado. Beleza? Muito obrigado aí, pessoal.